Olá, pessoal, tudo bem? O objetivo desse webcast aqui é comentar a questão 47 da prova da SFSEX de 2015. Essa é uma questão que gerou bastante polêmica, tá? Ao meu entender, ela está errada, não existe alternativa. Entretanto, a banca colocou essa questão dessa forma porque no livro novo do Comer, ele cita lá a rede lá como alternativa correta lá de barra 22, como sendo 62 possíveis redes, né, sub-redes, e 1022 hosts válidos. Tá? Então, a gente vai ver como é que ele chegou a isso daí. Tá? Mas, essa forma, eu acredito ser equivocada. Tá? Mas está lá no livro do Comer. Tá? E a gente vai ver e comentar isso daí. Então, antes de mais nada, vamos entender a questão, né? Então, ó, um gerente de rede está configurando uma sub-rede IPv4 com comprimento fixo e seu endereço IP tem 16 bits para a parte da internet e 6 bits para a parte da rede física. Então, no livro do Comer, tá? Da 6ª edição, ele coloca lá o seguinte, ele quebra os 32 bits em 3 partes. A parte que é da rede, tá? Da internet, que ele cita lá, da parte que ele coloca como sub-rede, que essa aí vai ficar para um escopo local, né? E o que sobra ali é para identificar os hosts, né? Então, basicamente seria isso aqui, ó. Colocando aqui, imaginando que esse aqui é o primeiro octeto, segundo octeto, terceiro octeto e o último, quarto octeto. Então, 16 bits, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vai ser para definir, né, a internet, 16 bits. Certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. E aí, 6 bits vão ser para definir a nossa sub-rede. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? E aí, o que sobra é para host, né? Eu teria 2 caracteres, né? Aliás, perdão, 2 bits para representar os hosts nesse octeto, terceiro octeto, e teria 8 aqui, tá? Possíveis bits ali, as combinações para formar os nossos hosts. Então, teria aqui, ó, 8 bits do último octeto, mais 2 bits aqui do nosso terceiro octeto. Então, seria 2 bits aqui, mais 10 bits do último octeto. Então, desculpa, 8 bits do último octeto. Então, isso daria para a gente, tá, 10 bits. Então, a gente sabe que as combinações possíveis para essa possibilidade aí de bits para representar o host seria 2 elevado a 10. Tá? Já a nossa sub-rede, a gente teria 6 bits para representar a sub-rede. Então, seria 2 elevado a 6ª, tá? Sub-rede. Então, pessoal, gerou um grande problema porque houve um abatimento, tá? Tanto da sub-rede quanto das possibilidades de host. Mas eu vou fazer um exemplo aqui e vai ficar claro que a gente não precisa abater para os hosts, desculpa, para as sub-redes. Apenas para os hosts a gente faz o abatimento ali do broadcast e da rede, né? Então, olha só, o que nós temos aqui? A gente tem esses 6 bits aqui como sendo 6 possíveis combinações de redes. Então, a primeira combinação possível seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, tudo 0, né? E aí, eu teria como possibilidade de hosts, né? 1, 2, né? Aí depois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
são as possibilidades possíveis, tá? Só que esse aí é o endereço da rede, a gente vai ter que tirar ele, mas vamos ver lá. Para essa rede ainda, que é a rede 0, né, essa primeira combinação, 0, deixa eu tirar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual é a última possibilidade que a gente tem para essa subrede aí? Eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só que a gente tem que abater aqui, tá? Esse aqui seria o endereço de rede. A gente não pode usar ele. Então, a gente não usaria esse daqui. E o primeiro válido seria 1, certo? Porque seria o endereço do primeiro host válido. Tudo 0 seria o endereço da rede. A mesma coisa para o exemplo de baixo, onde a gente tem aí para aquela rede lá, essa rede, essa subrede com os bits todos ligados, todos desligados para a subrede, e depois os bits dos hosts todos ligados, então a gente teria um broadcast. Não pode, como sendo a questão pedindo que o gerente poderá utilizar, ele está querendo os hosts válidos. Então, eu não poderia usar com tudo 1 lá. Tá? Então, teríamos aí, tá? Para essa primeira combinação possível, um intervalo, tá? Desse cara aqui até esse aqui. Então, a gente teria aí 1022 possíveis hosts. Por quê, pessoal? Nota aqui que eu teria 2 elevado à sexta, isso aqui representaria 64 possíveis combinações de 6 bits. Né? Aqui eu teria a primeira combinação, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois, 1, 2, 3, 4, 5, 1. E aí, sucessivamente, até 1, 2, 3, 4, 5, 6. Até a combinação com todos os bits da subrede ligados. Notem que aqui são 6 bits, né? Para a subrede. E para os hosts, a gente tem 2 elevado a 10 combinações. Só que 2 elevado a 10 combinações vai dar para a gente 1024. Só que a gente sabe que a gente não pode ter para o host o último bit ligado, que aí vai dar broadcast. Se o último bit tiver 0, se a representação for tudo 0, então a gente teria o endereço da rede. Então, não seria um IP válido. Então, por isso que 2 elevado a 10, a gente teria 1022 válidos. Porque a gente tirou o IP que é da rede, tudo 0, né? Depois da representação da subrede, se todos os bits estiverem 0, é a rede. E se todos os bits estiverem ligados, aí é broadcast. Tá joia? Então, a resposta correta seria essa daqui. Beleza? 64 e 1022. Notem aí que não tem essa resposta. Joia? Então, eu vou fazer um outro exemplo aqui para a gente verificar e comprovar que realmente essa questão está errada. Tá? Então, olha lá. Digamos que fosse solicitado para a gente uma rede barra 25. Uma rede barra 25. Então, o barra 25, o que seria? Então, teria lá, ó, primeiro octeto, tá, de 8 bits, o segundo octeto de 8 bits, o terceiro de 8 bits e o quarto e último, 8 bits. Então, teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 16, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 24 bits já ligados. Eu ligaria um bit aqui. E os demais, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São para hosts. Tá bem? E aí, a gente só tem um bit para representar a subrede. Tá beleza? Então, pela classificação lá do Comer, a gente vai ver aí, o que ele representaria como endereço de internet, ou seja, aquele que já é padrão, classe full, né? A gente chegou aqui, classe A, a gente teria, certo? 8 bits,
tá representando aí. Por isso que a gente teria lá 255, né? Classe B, aí a gente teria lá 16 bits para representar. E classe C, 24 bits. Só que aí a gente está quebrando o subnet. Então, a subnet aqui seria 1 bit ligado. O que é esse 1 bit ligado? Então, só para a gente entender aqui. Quando a gente está trabalhando com 8 bits, tá? A gente, para ficar mais rápido e fácil nossa compreensão, a gente pode representar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, existe uma ordem de grandeza, tá? Que ela vai nesse sentido aqui, ó. Quanto mais a gente se desloca para a esquerda, maior é a nossa representatividade. Então, o que é que a gente tem? Esse primeiro bit aqui, certo? É 2 elevado a 0. O segundo é 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, 2 elevado a 5, 2 elevado a 6 e 2 elevado a 7. Bem? Então, o que isso representa? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Tá certo? Então, na verdade, para ficar mais fácil para a gente, o que a gente faz? Basta você somente crescer aqui, ó, começando com 1, tá, nessa régua aí de representatividade. Então, você começa lá, 1 e múltiplos de 2, né? 2, 4, 8, 16, 32, né? 64 e 128. Então, notem o seguinte, que esse bit aqui estando ligado, que é o caso lá do nosso exemplo, a gente tem somente a 128. Tá? Então, a gente sabe que o barra 25 é igual a 255, 255, 255, certo? 128. Por que 128? Porque eu teria aqui, ó, que o bit que está ligado é o da representatividade 128. Digamos que ele tivesse pedido aí barra 27. Então, eu teria lá, né, os 24 bits ligados até aqui, 24, aí 25, 26 e 27. O que é que seria isso daí? Seria 128 mais 64, que aí dá 192, né? Mais 32, que aí daria 224, né? Então, a gente teria aqui, se fosse barra 25, desculpa, barra 27, né? Barra 27, aí isso aqui seria 224. Tá certo? 224 seria aqui o último octeto. Beleza. Então, já que a gente está tratando do exemplo do barra 25, quantas sub-redes possíveis a gente tem? Então, pessoal, olha, notem aqui, ó, que eu só tenho 1 bit para representar a minha sub-rede. E os outros 7 bits são para representar o nosso host. Beleza. Então, vamos fazer aqui, ó, o que é que eu tenho? Tá? Para dar a prova dos 9 aqui, que eu não posso abater 2 da sub-rede. Eu posso abater os 2 que são o broadcast e o nosso e a nossa rede, tá? Mas não o da sub-rede. Caso que gerou a dúvida lá nessa questão. Então, notem aqui, ó, que eu teria lá no octeto, o último octeto, 1 bit para representar a sub-rede, não é isso? E teria 7 outros bits, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, para representar os nossos hosts, né? Então, isso aqui seria o quê? Seria 2, tá? Elevado aqui, tá certo? A 1, tá? Isso aqui, sub-rede. Certo? 2 elevado a 1, porque eu só tenho 1 bit aí para representar. Beleza? E aí, eu vou ter, para hosts, eu vou ter quantos bits para representar? Eu vou ter 2 elevado a 7, né?
Isso aqui vai ser igual a 128 hosts, certo? 128 combinações possíveis. Aí a gente pode abater, tá, aquele nosso caso lá de abater o broadcast e o endereço da rede. Então, o que é que seria? Vamos lá, para contextualizar aqui. Nesse contexto aqui, a gente teria, para aquele nosso caso lá, poderia ter, se o primeiro bit aqui for 0, a gente tem diversas combinações para os hosts, tá? Que vai ser do 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, certo? Até 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, né? Que seria aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então, esse aqui seria o endereço de rede, da sub-rede, né? E depois seria o endereço dos hosts. Só que eu não posso ter esse cara aqui como broadcast nesse aqui, tá? Porque ele está querendo os válidos. Então, para essa primeira combinação aí, tá? Eu teria do endereço 0, válido, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O último não pode ser broadcast, não pode ser 1. Então, essa é a primeira combinação possível. Beleza? E a outra combinação possível seria o quê? Seria com o bit que indica a sub-rede. Deixa eu acertar minha caneta aqui. Então, a outra combinação seria para esse primeiro bit ser 1. Né? Primeiro bit 1. E os demais bits, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tudo 0. Esse aí é a minha rede. E depois eu teria a combinação de 1, né? E aí, de possíveis hosts, o que é que a gente teria? 1, 2, 3, 4. Aliás, é tudo 1 aí ligado, né? Agora. Então, ó, com esse cara ligado, com 1, aí eu teria as combinações possíveis. E o último bit seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só que aqui eu tenho sub-rede. E aqui eu tenho o broadcast. Tá? Para essa combinação aqui. Notem que para o IP, para a máscara de sub-rede com 128, aí a gente tem um bit ligado lá. A gente já viu por quê, que esse um bit está ligado, certo? Os outros são 0, né? Naquele octeto lá, para representar. E aí, o que vai dar para a gente? Vai dar duas possíveis sub-redes, tá? Com esse bit estando 0 e com o bit estando 1. Então, se for levado em consideração esse cenário, tá? Se fôssemos abater para sub-rede, a gente não teria nada. A gente não teria a possibilidade de ter uma sub-rede aí. Tá bem? E aí, pessoal, olhem só aqui, ó. O livro do Homer, tá? Ele acaba por frustrar as nossas intenções de provar isso que a gente acabou de ver aí. Por quê? Olha o que o Homer fala lá. Ó. Quando a gente tem 6 bits ligados, ou seja, aquele cenário lá de barra 22, ele até coloca lá assim, ó. Tá? Vamos voltar lá no nosso exemplo. A gente tem o barra 22, que é o caso nosso aqui, ó, que eu tenho 8 bits, 8, tá? E depois mais 6 bits ligados para representar a sub-rede. Ou seja,
a gente tem 8 com 8, 16, com 6, 22. Então, essa rede aqui é barra 22, que dá para a gente 64 sub-redes e 1.022 hosts válidos. Só que aí o Comer fez o favor para a gente de colocar aqui, ó, no exemplo do livro dele, e esse livro está na bibliografia desse ano, ele coloca lá, ó, quando tem 6 bits, tá, sub-rede, a gente tem, tá, possíveis sub-redes 62 e 1.022 hosts válidos, né? E aí acaba por frustrar as nossas intenções. Por quê? Porque se a gente fizer um recurso, tá? Eu vou mostrar para vocês que em outros livros existem amparo para a gente brigar pela questão. Por exemplo, no livro lá do Talimbal, ele coloca até um exemplo numa versão lá do livro dele, na outra ele não traz aquele exemplo. Então, se a gente for fazer um recurso para essa questão, tem que estar amparado. Então, olha, notem aí que quem fez a questão do concurso, ele pegou daqui, tá, para colocar lá no enunciado. Por isso que ele colocou 62 e 1022. Então, vamos prosseguir aqui, ó. Olhem só, existe uma contradição, porque no livro do Talimbal, na versão 4, então a gente tem aqui, ó, a tradução 4, então ele coloca aqui, ó, que quando a gente tem, tá certo? 6 bits para representar as sub-redes, ou seja, aquele nosso exemplo lá, 6 bits para representar a sub-rede, e sobra 10, olha, número de hosts para 10 bits, que é justamente aquele caso lá nosso de ter 2 elevado a 10, 2 elevado a 10 combinações dos bits 0 e 1, né? Beleza. Então, o que é que ele daria para a gente? 64 sub-redes, certo? E 1022. O próprio livro do Talimbal traz esse exemplo, tá? Só que a gente pode fazer esse amparo baseado nesse cara aqui, tá? Não pode mais, infelizmente. Por quê? Porque na bibliografia desse ano, o livro que está exigindo é o livro da tradução da 5ª edição do Talimbal, certo? E aí, infelizmente, existe um grande problema aí. Eu encontrei esse amparo aqui na página 467 desse livro da 4ª edição, que ele trata e traz um exemplo. Então, seria muito fácil a gente fazer o amparo, colocar anexado, tá, esse texto aqui, essa imagem, e está amparado. Tá? Existem contradições dos livros, como estaria na bibliografia, teria que ser cancelada a questão. Só que a bibliografia de 2015, ela traz, na 5ª edição, o livro do Talimbal, esse é o mesmo livro, né, do Talimbal e do Hatterhall, né? Hatterhall. E aí, ele suprime, ele não traz essa informação. Aquele exemplo que ele deu lá na página 467, ele não traz nessa edição. E aí, surge uma dúvida. Foi suprimido ou não existia na versão original? Né? Na tradução, ela se perdeu ou simplesmente não existe aquele exemplo? Que o autor pode simplesmente não ter colocado, eu não vou colocar esse exemplo mais porque já está solidificado esse conceito, então não vou suprimir. Né? E aí, não traz esse exemplo de barra 22, e aí não dá para a gente fazer um amparo. Vocês podem até tentar botar o livro da 4ª edição, mas o cara da banca pode dizer assim, não, eu não vou acatar. E mesmo que tivesse em contradição com outro livro, ele pode se valer do que está no outro livro. Ele pode dizer, não, eu não vou cancelar, porque eu vou usar o conceito que o tal autor traz. Beleza? Um outro livro que está na bibliografia, que acho interessante vocês darem uma fuçada, quem não tiver esse livro, corre na livraria, tenta ver se esse livro está em alguma livraria, dá uma folheada ali, vê se vocês encontram. Caso encontre um exemplo que dê para fazer o amparo, aí vocês tiram uma foto ali com o celular, rapidinho ali, faz um recurso baseado nesse livro. Como eu não tenho ele, não dá para eu falar se tem amparo ou não. Tá? Os outros 3 que a gente já viu anteriormente, eu tenho eles. Beleza?
E aí gera essa contradição toda. Beleza? E aí, pessoal, baseado nisso daí, tá? Nessa contradição e outras coisas também, envolvendo aí as questões da prova, esse exemplo aí pode ser relacionado à tradução errada do livro, tá? Mas o fato é que a gente precisa falar que muitas das questões da prova da SpaceX desse ano, elas trazem um grau de amadorismo muito grande, tá? A gente vê ali questões, eu vou citar alguns exemplos, tá? Que aí acaba entristecendo a gente que se prepara bastante para um concurso de nível nacional e que exige um alto grau de conhecimento. Então, muita gente, aí eu tenho diversos alunos que têm capacidade de fazer a prova com muita tranquilidade, mas a forma como ela é feita, na forma, vamos dizer assim, amadora e não profissional, acaba prejudicando quem tem conhecimento. Tá joia? Então, a gente vai ver esse exemplo em outras questões e vai dar essa característica da prova que, de algum tempo para cá, ela vem se aperfeiçoando em não ter uma metodologia eficaz para selecionar o candidato. Tá bem? Então, notem aqui, ó, olha só, a questão 42, que trata lá do Kant, que ele bota lá para solicitar ao candidato o conhecimento de extrair somente a primeira coluna, tá, lá do arquivo /tc SWD, né, o arquivo de senha de informações do usuário, do Linux, ele pede para você dar uma cortada e só mostrar a primeira coluna. Essa questão foi extraída do site aqui, ó, do Viva Linux. Tá? Então, o cara simplesmente pegou a ideia aqui, ó, e o texto está exatamente como está lá, no enunciado correto da questão. Beleza? Então, isso aí entristece a gente que está trabalhando aí com o concurso da SpaceX há muitos anos, e aí vê que o grau de comprometimento de quem elabora a questão, ela é muito fraca. Tá bem? Muito fraca. Esse exemplo aqui, a gente percebe em outros também. Tá certo? Então, vamos lá. Olha um outro tipo de questão que acaba por prejudicar quem tem conhecimento. Pessoal, nos concursos que a gente verifica que trabalham profissionalmente a avaliação do candidato para verificar o conhecimento real dele, essas questões são banidas. Não existe mais esse tipo de questão de ligar, porque isso aqui é como se fosse assim, uma questão para você fazer uma ligação, né, entre os itens aqui. Não existe questões de ligar mais, certo? E a gente percebe esse tipo de questão. Além disso, a forma como ela é recortada do livro não dá para o candidato uma forma de raciocínio, dele montar as ideias e, mesmo ele sabendo do conteúdo, ele fica refém, tá, de uma questão que não traz contextualização. Ela não traz contexto nenhum. Então, é o recorte puro e simples de um trecho do livro e colocado aí. Então, isso dificulta para o candidato. Beleza? Isso aí é uma forma amadora. Tá? Infelizmente, não tem outra forma de classificar a pessoa que está... parece que é a UFBA que faz a prova. Né? Eu tenho minhas dúvidas aqui se realmente é a UFBA. Né? É porque lá existem excelentes professores. Então, quando uma pessoa da banca ela se propõe a fazer o recorte de textos sem contextualização, evidencia que aquela pessoa não tem conhecimento técnico para elaborar a questão. Porque, já que ela não tem o conhecimento aprofundado para fazer a questão,
o que ela vai fazer? Ela vai recortar. É mais simples ela pegar um texto já pronto, recortar e suprimir umas palavras para cobrar de você que você infira o que é aquela palavra que vai ser encaixada naquele texto. Então, pessoal, baseado nesse tipo de questão, a gente vai ver alguns exemplos. Eu classifico, tá, como um conceito que somente a gente vê nesse concurso da SpaceX, infelizmente. Tá? Então, eu acho assim, que aquela pessoa que está responsável por elaborar uma questão inteligente, ela acaba criando um conceito novo. E esse conceito, eu vou dizer para vocês, é o copiador de lero-lero. Vocês já devem ter ouvido falar, tá, naquele gerador de lero-lero, né? Isso é bem famoso aí, que o cara que quer fazer lá um trabalho, vai lá e gera, a partir de um programa que vai gerando ali um trabalho todo para você baseado, tá, na captura ali de palavras e montando frases ali. Então, como quem copia de um determinado livro um trecho lá, e julga aquilo como importante e joga numa questão de prova, tá, de nível nacional, onde uma pessoa passa ali, às vezes, tem exemplos de alguns candidatos que passam anos estudando para esse concurso, para chegar lá na prova e se deparar com uma questão que não tem contextualização nenhuma. Ou seja, é apenas o recorte. É o copiador de lero-lero, é a cópia de lero-lero, né? O cara vai lá, copia e leva. E aí ele vai lá, suprime e faz isso daqui, ó, pessoal. Uma questão horrível, tá? Digo horrível porque não gera ali para o candidato uma contextualização de cenário, tá? Que isso é importante, tá? Não tem a inteligência. Existe uma lei que está em tramitação no Congresso, que ela trata sobre os concursos públicos, tá? E aí, um dos capítulos dessa lei, ela estabelece lá alguns parâmetros de seleção. E ela tem um texto lá que fala o seguinte: é vedado o recorte de questões de livros, de assuntos da internet diretamente, sem fonte, mesmo com fonte, o recorte puro e seco. Isso aí vai ser proibido. Só que essa lei está demorando para ser aprovada. Tá? Então, seria excelente que essa lei fosse implementada, fosse criada, né, rapidamente, aí, porque esse gerador, esse copiador de lero-lero, não iria ser mais utilizado, tá certo? Iria ser banido. E iria forçar o avaliador, ao invés de copiar uma questão da prova, ele ia raciocinar. Ou seja, ele ia pegar a massa encefálica dele para raciocinar ali uma meia hora, né? E ali elaborar uma questão inteligente. E não o recorte como é esse daqui, ó. Em todas as etapas do ciclo de vida da informação, quais sejam, né, a geração, a utilização, o armazenamento, e aí ele fez o recorte ali, tá, de uma determinada palavra. E aí ele continua. Em algumas situações, isso é horrível, porque não gera para o candidato um raciocínio. A palavra, ele tem que ter lido exatamente como estava lá no livro. No livro, ou uma determinada lei específica. Certo? Isso aí, pessoal, nenhum outro concurso faz. Somente o concurso da SpaceX. Tá certo? Por conta esse copiador de lero-lero, né? Vamos lá. Não chega a ser totalmente lero-lero, né? Porque está lá na bibliografia. O que eu me refiro, tá certo? É a incapacidade do avaliador em fazer uma questão inteligente, em cobrar um raciocínio do aluno, de forma que ele crie, ele construa as ideias ali, tá? Para assim completar. Questões desse nível existem em diversos concursos. Só que o avaliador, ele imagina a questão e ele quer extrair do candidato um raciocínio. E aí ele suprime uma palavra ali, tá? Cobrando o conhecimento do candidato e não recortando aquela frase, aquele parágrafo limpo e seco e colocando ali sem contextualização, tá certo? Sem uma
uma forma inteligente do candidato ter chances de raciocinar e chegar àquela conclusão lá, mesmo ele sabendo do assunto, certo? Por exemplo, esse assunto aí está sendo explorado, é um assunto rico, pode ser explorado de diversas formas. E por que é cobrada dessa forma, né? De forma não inteligente? Então, olha lá. Essa outra questão aí, ó, do Linux, né? Então, ele cobra, tá certo? Sobre a inicialização, né, do sistema, tá certo? O Linux tem 3 níveis principais. Aliás, não é a de inicialização, não. Essa é outra questão, né? Então, ele fala dos níveis principais, tá? Então, a questão correta que completaria é o hardware, o kernel e os processos. Entretanto, a gente poderia ter esses 3 níveis, como o kernel, a API, que são as interfaces de sistema, tá? As interfaces da chamada de sistema, né? Então, a gente teria o kernel no nível mais inferior, a gente teria as APIs, que são as interfaces de chamadas de sistemas, e teríamos as aplicações fazendo uso das interfaces de chamadas de sistemas e, por fim, as chamadas de sistemas acessando o kernel. Então, a gente tem aí, tá, uma correlação entre esses 3 níveis aí de forma correta também. Tá? Então, fica difícil você chegar e avaliar a questão pura e seca somente de um recorte. Tá? Isso é amadorismo puro. Tá? Somente o avaliador não querendo ter trabalho em avaliar e fazer uma questão inteligente, aí ele faz isso aqui, ó. Ctrl+C, Ctrl+V. Tá bem? Isso daí, pessoal, penaliza o candidato, porque o candidato é quem vai sofrer em não... ele tendo conhecimento, tá, aprofundado do assunto, ele fica refém da sorte em ir para uma alternativa, tá? Que ali era o que estava no livro. Porque, inclusive, a bibliografia ela cobra diversos livros. Então, se fosse para ela estar cobrando essa baixaria de cobrar o texto, que botasse só um livro. Porque não adianta você pegar e botar 3 livros de um determinado assunto, por exemplo, Linux. Então, se são 3 livros, se você faz um recorte de um livro, você está sacrificando o candidato que leu todos os 3 livros e sabe o assunto. Ou então ele leu 2 livros, deixou de ler um livro, que está esse recorte aí, e aí o aluno, o candidato que sabe do assunto, tem um aprofundamento do assunto, ele vai ser prejudicado porque não leu um trecho do livro, não leu aquele livro específico. Mas ele leu 2 outros bons livros, tá? E aquele terceiro ele não leu. Então, isso aí, pessoal, não avalia corretamente o candidato. Tá? Olha outra de criador de Lero, né? De copiador, né? Ctrl+C, Ctrl+V. Então, foi lá, copiou, suprimiu. Tá? Isso aí não avalia corretamente o candidato, pelos motivos que eu já falei anteriormente. Beleza? Outra questão também é que quando o avaliador faz a cópia de Lero, né, vamos dizer assim, alguns livros, como são, a maioria é livro internacional, livro de outros países, né, livro americano, existe uma tradução para o português. E essa tradução de livros estrangeiros, às vezes, leva uma distorção. Tá? Tem erros comuns ali de tradução, que é normal, tá certo? Erros de tradução. E aí, evidencia, mais uma vez, tá, a fraqueza do avaliador, ou da falta de conhecimento dele em elaborar uma questão ele próprio, e aí ele se vale de copiar e colar uma questão, e aí pode estar passivo de erro. Tá certo? Tem uma das questões que coloca lá, ele faz a tradução pura do inglês para o português e fica ridículo o nome lá. Tá? Não lembro qual é a questão lá de VPN. Ele coloca lá a tradução da VPN lá, fica até feio. Então, fica ruim. Tá? A gente vê um concurso que tem nível nacional, um concurso que tem muita gente boa, muita gente qualificadíssima,
para ocupar essas funções do quadro complementar. E, infelizmente, a gente vê que essas pessoas, às vezes, se perdem, não conseguem atingir o índice que poderia levar à aprovação dela. Mas não por falta de competência dela, e sim por falta de competência de quem elaborou a questão mal feita, quem se utilizou da cópia do texto ali para ter pouco trabalho e não fazer uma questão inteligente e avaliar corretamente o candidato. Beleza? Então, pessoal, eram essas as observações que eu queria fazer para vocês. Tá? Isso que eu estou falando para vocês, vocês já têm conhecimento, porque vocês sentem na pele, tá? Essa dificuldade. E aproveitem agora que vocês podem fazer recursos, tá? Para as questões e levantem esses questionamentos. Tá? Enviem e-mails lá para a escola, tá? De forma que fique evidenciado que em algumas questões que a gente tem que levar em consideração o seguinte: tem muitas questões muito boas e de nível muito bom na prova. Agora, a maioria, infelizmente, a gente percebe a falta do cuidado em elaborar a questão. Tá? Ou não elaborar, né? Porque quando você só faz copiar e colar e suprimir, você não está elaborando. Né? Você está somente copiando e colando ali. Beleza? Então, fica aqui esse registro, tá? E que vocês que só sentem na pele isso daí, façam ali o que tiver ao alcance de vocês, né, de notificação, recurso, tá? Para informar que a questão não foi bem elaborada, que tem erros, tá? E aí isso aí vai surtir em algum momento, tá? Que a banca ela avalie como não sendo algo positivo, tá? Para um concurso de nível nacional como é esse concurso. Então, é isso aí que eu queria dizer para vocês. Fiquem com Deus, boa sorte, tá? No restante aí do concurso. Beleza? Nas próximas etapas aí e nas intenções de vocês em realizar os recursos aí para as outras questões. Beleza? Então, fiquem com Deus e até a próxima.